Fala pessoal, boa noite, beleza, cara? Pessoal, eu tô vendo aqui hoje, vocês estão vendo aqui no fundo, né? Eu tava assistindo aqui uma live do Alcione Jacomite com o título Análise Destruidora, Entrevista de Jair Bolsonaro Roda Viva. Foi uma análise perfeita do Alcione Jacomite. E eu acho que mais pessoas que têm um trabalho de mídia ou têm experiência ou é escritor devem analisar o atual momento da nossa política. Muitos ufólogos espiritualistas não têm a coragem de vir aqui a público expor a sua opinião. Eu já coloquei aqui várias vezes vários posts relacionados a quem eu vou votar, meu posicionamento político, recebi várias críticas, perdi vários inscritos no canal. E assim, isso tudo envolve espiritualidade, inclusive ligando ao que as pessoas muitas das vezes criticam, como eu, Maktub, falando da minha posição aqui, explicitamente coloco a minha posição a favor do próprio Bolsonaro. Pessoal, o cara é racista, o cara é homofóbico, o cara é isso e aquilo, tá, beleza. Aí, dentro desse programa aqui, que o Alcione Jacomite gravou essa live, né, fazendo uma análise da Roda Viva, para quem não sabe, Roda Viva é um programa clássico, tá, da TV Cultura, que tem mais de 25 anos de existência, desde a época do Enéas, onde o pessoal criticava muito o Enéas, que hoje, eu mesmo criticava muito o Enéas, eu estava acostumado quando estava novo com, sei lá, meus 7, 8 anos de idade, na época dos anos 90, eu via e falei, pô, o cara é malucão, e a mídia botava como malucão, meus pais colocavam como malucão, mas na verdade era o cara mais sensato que eu vi até hoje, em relação ao que eu vejo, ao que a gente precisa da política. A gente tem que falar de política, a gente trata de espiritualidade, a gente trata de ufologia, de consciência cósmica, tá, beleza, mas a gente está onde? A gente está na Matrix, está na terceira dimensão, a gente tem que tratar dos assuntos que é do interesse do povo em geral, é dos nossos irmãos, é do nosso colega de faculdade, do nosso amigo de trabalho, enfim. Sendo que a máquina, que a gente chama de máquina da Matrix, que é a máquina ligada aos interesses das empresas privadas, são empresas como a Globo, tá? São empresas como a própria Folha de São Paulo, a Veja, entre outros. Você vai fazer análise do seguinte ponto, você vai partir do seguinte pressuposto, que você vai para uma entrevista para um pré-candidato ou um candidato, que no caso hoje já pode ser considerado candidato, no caso o Bolsonaro, você vê a entrevista dele no Roda Viva, eu analisei que realmente ele não é o cara mais preparado, assim, não é o que fala melhor, ele realmente deixa a desejar em relação a alguns aspectos. Se você for comparar com o Ciro Gomes, eu hoje assistindo o Ciro Gomes, dentro dessa minha pesquisa da política, falei assim, cara, uma pessoa que vê a propaganda política do Ciro Gomes como uma grande massa, vê, só se liga na época da eleição, vota nele de graça. Vota nele de graça porque o cara fala super bem, ele tem o seu tempo certo de palavra, ele usa as palavras certas e, além do mais, ele tem a postura de líder. O Bolsonaro, por ser polêmico e assim, radical até certo ponto, e é diferente. Diferente do Trump, por exemplo. O pessoal fala do Trump, mas não tem nada a ver com o Trump. O Trump tem mais intelecto do que o próprio Bolsonaro. Eu acredito que a população que vai votar no Bolsonaro não está votando no Bolsonaro, não vai votar no Bolsonaro por uma questão só de preparo. Sendo que o Ciro Gomes, ele está na política há quanto tempo? Há mais de 30 anos. Se você for pegar o primeiro mandato dele, salvo engano, foi em 91 ou 92. Você pega a Marina Silva, já esteve envolvida com outros políticos da esquerda. Tá? Eu não sou nada contra a esquerda. Gente, eu não sou partidário nem à direita, nem à esquerda, nem a centro nada. Eu sou Brasil. Sendo que eu tenho que ver o que é melhor para mim, para minha família e para todo o contexto que vive à minha volta, certo? Mas voltando aqui para o Roda Viva, a abordagem que foi colocada no programa, ela foi totalmente direcionada para cada participante de uma forma muito intencional. Parecia que as pessoas que estavam ali estavam para fazer perguntas para deixar o cara de saia justa, por exemplo. Você está falando de uma pessoa que está sendo entrevistada para ser o líder de uma nação, concorda?
Pô, o cara vai ser o líder da nação, a gente vai ter que fazer perguntas a respeito de projetos, a respeito de mudanças, a respeito de quebra de paradigmas políticas que estão sendo levadas há anos dessa forma democrática, a partir da nossa Constituição, da primeira eleição que houve, desde então até hoje, beleza? Certo. Sendo que você vai ver o Bolsonaro, as pessoas que foram perguntar ao Bolsonaro, como jornalista da Globo, da Veja e da Folha de São Paulo, eles faziam perguntas relacionadas ao passado do cara. Isso me remeteu à entrevista que eu tive, na última que eu tive no meu canal, que foi com o Juliano Posati, onde eu quis trazer a abordagem do boicote do professor Laércio Fonseca, onde a gente poderia falar do Givaer, do Laércio e tal, mas ali o cara, sabiamente, que eu acho também correto, a gente fala de ideias. Se você está sendo candidato, o que interessa, não que a sua idoneidade, a sua história não vale a pena, não tem importância, melhor dizendo. Tem importância sim, com certeza tem importância. Sendo que a gente está falando do momento. Qual é o momento? Se a gente falar assim, o cara não está preparado, você entende alguma coisa, Bolsonaro, de economia? Não entendo. Não entendo nada de economia, se for entender economia, fala com fulano de tal. Beleza, essa é a pergunta que vai fazer mudar o Brasil? Não vai fazer mudar. Mas pô, como é que o cara não entende disso? Qual o projeto do Bolsonaro a respeito da educação? Não, mas aí eu vou deixar, o Bolsonaro falando, eu vou deixar na mão da pessoa responsável para tal situação. Beleza, ele está errado? Não, ele está certo. Ele deveria saber mais, deveria sim. A pessoa que tem que ser presidente tem que estar preparado. Eu inclusive, estou para ingressar na área política, eu tenho deixado isso aqui abertamente em algumas lives que eu tenho feito aqui no Facebook. Eu tenho que estudar, eu estou estudando. Hoje não me sinto preparado para tal cargo. A não ser assim, de vereador, se eu for me comparar com as pessoas que eu já vi. E assim, tenho contato com pessoas que foram e são eleitas sem nenhum tipo de estrutura para ser apoio da população. Porque a política, cargo político, querendo ou não, é um cargo de confiança daquilo que você quer de benefício para si próprio. A política, isso está envolvido também. E no direcionamento da mídia que eu quero falar, a gente tem que abrir muito o olho. Porque o cara, falando do Bolsonaro, ele tem muitos pós e muito mais contras. Por quê? O interesse para o brasileiro, de uma forma geral, é ser confortado pela sua zona de conforto. Enquanto você estiver na sua zona de conforto, vai ser muito legal. Entendeu? Mas quando o calo aperta no seu sapato, você é incomodado. Sabe por que você é incomodado? Porque é aquela história que assim, o buraco é mais embaixo. Será que botando o Bolsonaro vai mudar alguma coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas a gente não pode deixar esse fluxo energético de corrupção continuar da forma que está. Porque é uma máfia gigantesca desses seres corruptos que estão envolvidos em sujeira, atrás de sujeira, dentro da política brasileira. Eu não sou a pessoa mais preparada para chegar aqui e falar de política, mas eu não sou burro. Eu não sou burro, estou dando voz à minha página aqui para poder falar assim, gente, a gente tem que dar força, porque assim, na mídia aberta, por exemplo, a grande massa que não tem nem acesso à internet. Você que está assistindo essa live, tem pessoas que não têm acesso à internet no Brasil, e são milhões de pessoas. E muitos que têm acesso à internet não vão ter acesso às pessoas que falam de política, porque não é culturalmente interessante para essas pessoas. Porque assim também é do interesse daqueles que estão por trás e manipulam e estão até hoje dentro da política fazendo aquilo que é do seu interesse próprio. Quando chegar na Globo, na Rede TV, ou na Band, ou na Record, a propaganda política oficial, o Bolsonaro vai ter segundos de propaganda política, certo? O partido que é de posição, no caso, a gente está aí com o PMDB, que é do Temer, mas o PMDB, teoricamente, estaria afiliado ao PT. O PT, eu não sei qual é o candidato dele, não sei se é o Boulos, independente de quem seja, eles vão ter uma quantidade de tempo maior. Quanto mais tempo na mídia aberta, mais
você tem possibilidade de manipular, assim como a gente sabe que certas pesquisas, como Vox Populi, Ibope, entre outras, fazem muitas pessoas mudarem o seu voto, certo? E muitas das vezes isso faz com que as pessoas que não têm um grau de instrução maior acabem se levando por esse parâmetro. Sendo que a gente tem que dar força e dar foco em todos os vídeos. Por exemplo, vídeos da direita. Por exemplo, eu não sou do MBL. Eu conheço o Arthur, eu conheço o japonesinho lá, aquele Holiday. Eu conheço os caras. Os caras têm as páginas deles lá. E eles são centrão, eles falam que são liberais e tal. Beleza, show de bola. Mas assim, o que aconteceu com os caras quando foram bater de frente com a mídia esquerdista? Os caras foram boicotados, os caras foram censurados, os caras foram vetados das redes sociais. É agradável para todo mundo esse tipo de assunto? Não é. Sabe por quê? Muitas vezes você que eu estou dizendo, você está se guiando pelo que você está ouvindo. Muitas pessoas chamam o outro, o Arthur do Mamãe Falei, você é esquerdista, você é fascista. Como eu já fui chamado, falei, gente, eu sou apartidário. Eu não estou ligado a nenhum movimento de política diretamente. Sendo que a gente tem que analisar quem viveu, exemplo, quem é que mais velho que assistir essa live. É para a ditadura, por exemplo. Para muitos foram ruins, para muitos foram ruins e para outros foram bom. Foi bom a situação da ditadura. Por que eu estou dizendo isso? Quem eu conversei da época e quis questionar, né, do golpe de 64, que eu não acho que foi golpe, falou assim, não, na minha época da ditadura não era fácil, Leandro, mas assim, eu se fosse procurar um trabalho, eu tinha um trabalho garantido. A pessoa que quisesse obter um grau maior, ela tinha que se especializar e conseguia. Aquelas pessoas que estavam fora dos parâmetros pré-determinados para aquela situação da época, como toque de recolher, andar com documentação, fazer determinadas coisas que hoje em dia se tornou normal devido à libertinagem, naquela época não era fácil. E talvez, se tivéssemos colocado o regime de uma forma mais branda, hoje em dia não estaria essa libertinagem. Você vê os jovens, por exemplo, jovens que eu digo mais novos, esses adolescentes, pessoal que acha que você não dá um benção, boa tarde, boa noite, para um mais velho, uma pessoa. Eu sou uma pessoa que mora no interior do Rio de Janeiro, moro no Nova Iguaçu. Aqui a gente tinha o hábito das pessoas estarem passando na rua, a pessoa era mais velha, e a pessoa passando na rua e você dá boa tarde, boa noite, parou o futebol, tô jogando bola na rua. Parou. É princípios, tá? A questão dos princípios também foram perdidos. E isso tudo foi, parece que não, gente. A gente tá falando aqui, o político tá ligado à espiritualidade também. As coisas ficaram tão deturpadas, tão bagunçadas, que parece que tudo é lícito e tudo convém. Tudo é lícito e tudo convém. Não é assim. Tá virando bagunça. Em todos os aspectos tá virando bagunça. E a manipulação com a internet está ficando cada vez maior. Por que eu hoje em dia voto em Bolsonaro? Porque ele é o melhor? Na minha opinião, ele continua reiterando aqui nas minhas redes sociais, no caso no meu Facebook, e provavelmente eu publico no YouTube, é o menos pior. É o menos pior. É o único que não é acusado de nenhum tipo de crime em relação à corrupção. É o mais preparado? De longe não é. De longe não é. Uma nação igual o Brasil, nós merecemos um presidente muito preparado. Muito preparado. Nós temos capacidade de sermos maior do que uma China, maior do que os Estados Unidos, pelo povo, pela estrutura do país, pelo potencial. A estrutura não temos. Pelo potencial do nosso país. Nós temos estrutura para ser, até como o Espiritismo fala, que nós teremos a nação escolhida. Isso não está longe. Isso é agora, gente. É agora. Data limite, transição planetária, tudo isso que você vê falando. É agora. Mas quem vai fazer essa história somos nós. Não fique esperando o seu colega, o seu irmão, um youtuber, um palestrante, um ufólogo, um mestre, um pastor, um padre. Não, é você, sou eu. Entendeu? Nós temos que fazer a mudança.
E não só no diálogo, e nas atitudes. As atitudes da gente. E assim, não é criar rótulos. Não, eu sou isso e eu acho que isso está certo até o final. Analisa tudo. Eu posso estar errado no meu posicionamento, agora posso. Eu vendo hoje o Ciro Gomes, eu falei assim, o cara, se tivesse aqui em casa para eu entrevistar hoje, eu falei assim, o cara é o mais preparado. O cara fala muito bem, ele sabe usar as palavras. Mas há quanto tempo, gente? Analisa, o cara já esteve envolvido com a Dilma, o cara já esteve envolvido com o Lula. O Lula já me enganou, já votei no Lula, por exemplo. Mas eu vou votar num cara que vai mudar. Eu posso estar enganado com o Bolsonaro? Posso. Mas até que me prove o contrário, nenhum desses são melhor do que o cara. Se você vê uma outra pessoa, por tudo que eu tenho analisado de vídeo e pessoas que eu tenho conversado, a cada 10 pessoas, por exemplo, que eu converso, vai votar em quem? Pô, não tenho candidato. Mas se você fosse votar, a pessoa fala, de uma boca só, eu vou votar no Bolsonaro. Como que tem como dar outro resultado? Ia vir o Lula. O Lula, ele gerou uma repercussão parecido com algo que eu também não sabia. Eu posso enganar também, que eu achava do Mandela, como achava do Che Guevara, como achava do Hugo Chávez. Hugo Chávez, nos anos 2000, ele era contra os Estados Unidos. Aliás, e depois mudou de opinião. Como é que pode um regime como de Cuba, como da China, como da Coreia do Norte, a pessoa está querendo empregar de novo no nosso país, que tem todo o potencial para ser a primeira nação do mundo. Vai levar muito tempo? Vai. Mas tem que começar agora, gente. Assim como aqui, ó, o Alcione tá falando aqui, ó. Com a ditadura militar, e não está preocupado que os nossos filhos estão sendo idiotizados nas escolas. Em relação ao que ele falou aqui agora, nossos filhos estão sendo idiotizados mesmo. Eu até tenho um relato para falar para vocês que eu tive uma professora no IERP, Instituto de Educação Rangel Pestana, em Nova Iguaçu, em 2004. Eu estava com uma professora de literatura português. Ela era uma gaúcha que me chamava de guri. Hoje em dia eu sei que guri é menino e tal, mas ela quase que me pegou pelo pescoço por eu questionar o livre comércio das Américas, aquele lance que teve do Mercosul, né? Da época. Eu falei assim, mas eu sou contra. E a mulher me reprovou no meu segundo grau, tem essa mancha, né? Essa mácula em relação a eu ser bateja da época, 2004, pra você ver, de frente com uma escola que hoje eu sei que é totalmente esquerdista. Todos, não vou generalizar, movimento estudantil do Rio de Janeiro, faculdade, escola federal, é esquerda. Mas às vezes as pessoas estão ali, os jovens estão ali, nem sabem por que são esquerdas. Esquerda. A pessoa sabe que é fascista. Você está entendendo? É assim, você não tem tempo de debater nada com ninguém. Então por que você não tem nada para debater com ninguém? A pessoa que não tem argumento, não tem propriedade, ela age por radicalidade. A pessoa que é radical em relação a ideias, ela não serve, ela não está preparada para o diálogo. O diálogo tem aquilo assim, eu posso estar certo, eu posso estar errado. Entendeu? Mas você tem que colocar de frente a sua ideologia, a sua ideia, para que a gente possa analisar e ver o que é melhor para o contexto geral. Porque aqui não é competição. Aqui é união, a gente está tratando da nação. Não é meu filho, não é minha mulher, é a sua mãe, é o seu pai, é o seu filho, é o seu neto. É a nação. O buraco é muito mais embaixo. É um assunto que, assim, não deveria estar em pauta aqui na minha página, por eu falar de ufologia, espiritualidade, tá passando pela situação que eu tô passando, todo mundo sabe, tá, beleza. Mas assim, eu não tô parado, gente. Eu não tô parado, eu continuo estudando, eu continuo ensinando no YouTube, eu falo de ufologia, espiritualidade, mas eu sempre fui um cara que dei minha cara aqui, ó. Qual ufólogo, tirando o Alcione Giacometti, a Doriana, olha, Doriana Tamboril, eu sempre falei, sou fãzão. Eu chamo a mulher de mãe, de mestra, por quê? Pô, a mulher não precisa, tipo assim, Leandro, não importa o que vão pensar. O certo é o certo. Analisa friamente. Ela não falou mais, não me induziu a mudar a minha posição política. Que não cabe ao momento. Então, assim, ela, ó, independente se você gosta de mim, a Doriana falando, eu sou isso, eu penso isso e isso é assim. Por quê? O certo é o certo. O certo não tem hora para ser dito.
Ah, mas passou muito tempo para falar a verdade. Fala, é a verdade. Verdade é verdade. Você tá entendendo? A verdade não tem... Reflita. Você que não sabe o que é esquerda ou direita, pesquise. Gente, você tem a internet para analisar todo o contexto político a respeito da situação do nosso país. Não fica vendo Globo só, não fica levando por jornalzinho, por revista. A internet, hoje em dia, quer queira, quer não, está falando mais a verdade do que a própria mídia aberta. Por mais que eu acredite e saiba que a internet é a forma mais fácil de manipulação que possa haver dentro de alguma instituição midiática. Entendeu? Eu levantei aqui rapidamente para poder desligar a panela que eu estou fazendo comida. Eu estudando, trabalhando, nessa dinâmica toda. Não é questão de revolta não, é questão do meu posicionamento. Meu posicionamento, até a Alessandra que está aqui, o pessoal que está falando, que acompanhou. Olha, eu sei que a grande maioria, cerca de 90% das pessoas que me têm aqui no Facebook são esquerdistas. Não querem o Bolsonaro, não... São poucas. Gente, aqui não é radicalismo. Aqui não é radicalismo. Questão de lógica, questão de ideologia, dos princípios que foram perdidos pela nossa civilização atual, pela nossa população brasileira. Cultura é mito. Cultura é mito. Para com essa história que isso é cultural no brasileiro. Não existe negócio de cultural. Vai ser cultura enquanto você colocar como cultura. O funk é cultura. Você concorda com o funk cultura é certa? A escravidão, há um século atrás, era cultura do país. Não, mas o imperialismo ele tem como cultura escravizar os negros. A cultura está certa. Quem faz a cultura somos nós. Se a cultura for de encontro aos princípios, assim como tem uma pessoa colocando, hoje a pedofilia é legal. Você acha que a pedofilia é legal? É uma doença. Isso é uma doença? Como tem que ser tratado isso? Como tem que ser tratado isso? Analisa friamente. Você concorda com a forma que a mídia esdrúxulamente fala do homossexualismo, querendo impor? Eu não tenho nada contra o homossexualismo, nada contra. As pessoas que... Pô, eu tenho vídeo no meu canal falando sobre homossexualidade. A maioria dos meus amigos de verdade são homossexuais, tá? Eu amo os homossexuais. Sendo que você não tem que fazer campanha para homossexual. Assim como eu sou contra cotas. Cota por quê, porra? Eu sou pobre, sou branco, sou gordo. Não, porque se você não é preto, você é gordo. Eu sou gordo, sou pobre, moro na periferia. Eu nunca tive direito a cota. Por quê? Porque a pessoa que é negra pode estar morando lá no Meier, ou morando lá em Cascadura, que tem mais condições para quem não sabe quem é do Rio, vai ganhar vaga e eu não posso ganhar uma vaga para ser jornalista, para trabalhar aqui nessa área que eu trabalho. Ele é melhor do que eu? Não. Ele é pior do que eu? Não. Eu sou contra ele? Não. Eu sou contra a quem está querendo manipular por outros interesses. Isso eu digo. Gente, a gente tem que pegar alguém. Não é o Bolsonaro. Estou dizendo que seja o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Mas se você pegar Marina Silva, Ciro Gomes, Boulos, Amoedo, pô, cara, só tem tralha. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Até se viesse Jevaé, Laércio Fonseca, Cris de Pascoal, Mônica de Medeiros, Hélio Couto, João Valé. Eu prefiro esses caras. Eu não estou menosprezando nem querendo usar nisso como... Pô, eu sei que são pessoas sensatas, que estão dentro da área, tá entendendo? Tem princípios, tem ideologias, são honestos, entendeu? A lição está falando aqui, como disse o Alcione, crucificaram Jesus achando que estavam fazendo um trabalho de luz. Bem assim, essa história que fala que Jesus foi refugiado... Jesus, onde que a pessoa perguntou? Aquele idiota da Globo que perguntou que onde que Jesus foi refugiado? Jesus, ele era mais patriota em relação a onde ele estava do que o próprio Império Romano que estava em Israel. Ele era o cara errado? Por que Jesus era um refugiado? Porque o Império Romano era contra o cristianismo? O que estava fazendo aquele sacerdote lá? Por que existia religião? Por que houve o Conselho de Nicéia? Por que Roma
assumiu a religião protestante, aliás, a religião cristã, dentro do seu próprio império, no caso católico, como religião oficial. Por quê? É tudo interesse financeiro. O Brasil é um país católico. Católico porra nenhuma. Sabe por que não é porra nenhuma católico? A maioria dos brasileiros são negros. Os negros tiveram que se adaptar e ceder para os interesses dos portugueses, dos burgueses que ficaram e estão aqui até hoje, aonde usurparam os direitos das mulheres, dos índios e dos negros até hoje. Eu sou branco. Eu sou branco. Eu sou contra negro de forma alguma. Eu sou contra a injustiça, a falta de informação que muitas pessoas não têm. Eu sou a favor da ditadura? Não sou a favor da ditadura. Eu sou contra ela também não, muito menos. Eu sou contra o momento atual que o nosso país está passando e a grande massa que não tem condição de questionar e pesquisar a respeito da verdade e o que pode ser feito, que está sendo feito. Isso que eu sou contra. Eu sou Bolsonaro? Não. Eu morro por causa de Bolsonaro? Não. Não morro por causa de Bolsonaro, mas é o menos pior. Essa é a minha posição. Saiba que tudo está sendo manipulado para que a grande massa, que ainda está adormecida e se guia muitas das vezes pelo que está vendo na Globo, gente. Parece que não. Hoje em dia a Globo ainda tem 32 pontos de audiência. Você não sabe o que é isso. São milhões e milhões de pessoas assistindo a massa. A massa, eu parar aqui e mostrar para vocês ali, ó, ali através daquela janela, deve ter cerca de 30 pessoas vendo a Globo nesse exato momento. O que o Bonner está falando, nem culpa do Bonner. É o que está por trás. É o que está por trás da mídia, interesse. Assim como a gente fala do futebol, do Neymar, Neymar tem assunto para cima e para baixo. Ele não é nem o culpado, ele é o bucha. Não que ele seja coitado, o cara tá com o rabo cheio de dinheiro, desculpa falar assim, tá? Mas assim, abaixando um pouco a bola e tal, cara, não é difícil. Não é difícil você analisar. Você pega pela internet, você pega por amigos que têm embasamento e pessoas que têm algum tipo de estrutura para poder conversar sobre o assunto. Eu já falei isso aqui naquele primeiro vídeo que eu falei sobre o Bolsonaro, que eu questionando com alguns amigos e foram falar que ele não era o mais preparado. Aí eu perguntei, tá bom, quem era tirando, na minha opinião, o Fernando Henrique, o que o Lula tinha de preparo político para ser um presidente como ele foi reeleito e se pudesse estaria de novo aí, segundo a grande massa, que é um puta absurdo. É um puta absurdo isso. Você pegar um ditador como ele não foi um ditador, né? Ele foi um oportunista. Mas você pega alguns regimes ditatoriais, por exemplo, como a Coreia do Norte, teve o pai lá, agora está o filho. O pessoal, eles na mídia colocam como bom, porque se falar o contrário, eles são mortos. E vice-versa. Vai em Cuba e vai xingar o Fidel Castro. Xinga Fidel Castro lá. Xinga pra você ver. Não, mas Cuba não é isso que você fala. As pessoas que falam que Cuba não é o que falam, porque não conhecem ninguém de Cuba. Eu tenho parente em Cuba. Cuba é uma merda. Tá todo mundo querendo vir pro Brasil. Assim como na Venezuela. Do Maduro, aquele fela da puta, tá ferrando com tudo e quer ferrar com o Brasil. Por quê? O golpe que foi dito do Temer, que é o próprio filiado do PT dos anos 2000, tá ligado ao movimento MST também, tá ligado a muitos outros esquemas do mensalão, esquema ele tá envolvido na Lava Jato, ele tá em tudo. Por quê? Tem foro parlamentar, vamos esperar, né? Aliás, foro privilegiado, e sabe lá o porquê, ele não vai querer se recandidatar. Mudou muita coisa, o assunto é muito longo, mas assim, eu vou ficar aqui, meu posicionamento agora, a respeito que eu vi aqui, ó, do Alcione, tá falando, que Alcione... a pessoa está sendo profanada, da esmagadora maioria dos brasileiros. Eu tô cansado desses jornalistas medíocres falando... Eu sou fã desse cara também, tá? Um dia eu vou chegar lá, sou uns 20 anos mais novo que ele, um dia eu chego lá, mas assim, abra a cabeça, concorda com o que eu tô falando, compartilha esse vídeo, tá? Porque tem jeito, Bolsonaro não é a salvação do nosso país, mas é o menos pior. Por isso eu deixo explicitamente a minha posição em relação a quem eu vou votar agora, tá bom? Gratidão, Cristiane, um beijo muito grande.
Alessandra, a todos vocês que estiveram aqui presentes nessa pequena live de improvisação que eu fiz aqui agora para colocar a respeito do que eu estou estudando. Gratidão, paz e luz, tamo junto. Valeu!